Opa, tudo bom? Dando continuidade às aulas, vamos para o quarto capítulo do livro do Jason Stanley, Irrealidade. Esse capítulo é perfeito para pegar seu chapéu de alumínio e buscar conhecimento. Vamos lá. Eu falei na última aula sobre como o fascista questiona a escola, as universidades, a educação como um todo. Se a educação não seguir a cartilha que o fascista quer, ela será questionada e excluída. A educação do país precisa estar nos moldes favoráveis para os pensamentos doidos do fascista. Então, o fascista pega a educação, pega os seus fundamentos. Quando digo fundamentos, falo das bases teóricas, filosóficas, históricas, científicas e distorce a sua vontade. A partir do momento em que você tem uma sociedade que não possui um senso de debate fundamentado, o que sobra? Paranoia e desconfiança. É isso que o Jason está querendo falar no quarto capítulo. O fascista ataca a educação crítica, embasada e, em troca, coloca uma educação fundamentada no medo e raiva. E isso afeta o próprio senso da realidade. As pessoas questionam tudo que não está alinhado com o pensamento fascista. Então, vamos para alguns exemplos para poder ilustrar. No século passado, no século XX, uma das teorias da conspiração mais famosas que existiu foi a sociedade secreta judaica que domina a mídia, os filmes, os bancos, o mundo inteiro. Essa conspiração ganhou forma e força com os nazistas por causa do livro Os Protocolos dos Sábios de Sião. Esse livro é antissemita, né, claramente, e dizia que o mundo era governado secretamente pelos judeus. O texto provava que os judeus dominavam o mundo? Não, mas serviu como uma luva para a paranoia nazista, para o antissemitismo. O pensamento paranoico, o questionamento da realidade, não acontece de uma hora para outra. Isso leva tempo. O movimento fascista precisa falar e repetir até que as pessoas acreditem. Repetir uma mentira até que se torne verdade. A população alemã da época foi restringida de qualquer tipo de pensamento crítico, sempre seguindo a cartilha do líder fascista. Vemos aí a grande queima de livros que aconteceu em 33 pela juventude universitária. Várias pessoas queimando livros com a desculpa de que não eram livros corretos ou aceitáveis para a população e a nação. Então, olha só que interessante. O líder fascista corrompe a educação. Sem uma educação de qualidade, as pessoas não conseguem mais confiar na própria realidade. Se elas não confiam, se elas não sabem pensar, se elas não são estimuladas a pensar, quem fará isso no lugar? O governo fascista. Se o líder fascista falar que o mundo é governado pelos judeus, então a galera vai acreditar, porque como que eles vão questionar esse pensamento se não possuem as ferramentas necessárias? Eu não quero romantizar os estudos, não quero dizer que estudar vai resolver todos os problemas do mundo. O estudo precisa estar alinhado com outras coisas, com outros setores da sociedade para fazer a diferença. Mas se já é difícil viver em sociedade, em trabalhar em sociedade, com estudo, imagina sem. Outro exemplo, puxando aqui para o Brasil, é o movimento anti-vacina. Olha só, em 2016, o Brasil eliminou o sarampo. Vocês têm noção disso? Com o seu sistema de vacinação foda, sensacional, conseguiu eliminar uma doença. Eliminar não no sentido do vírus não existir mais, mas sim não haver mais circulação no país. Não é qualquer lugar que consegue fazer isso. Tem que ter uma baita estrutura. Infelizmente, essa alegria não durou muito. De 2017 para frente, o movimento anti-vacina começou a ganhar força nas redes sociais. Um bando de doido babaca, umas figuras políticas e influenciadores começaram a falar que a vacinação obrigatória era uma afronta à liberdade individual. O pessoal mais paranoico falava que a vacinação causava autismo e outros tipos de transtornos. Como consequência,
o sarampo voltou a circular no país. Olha esse texto do Conselho Federal de Enfermagem. A certificação já havia sido conquistada em 2016, graças às vacinas do Programa Nacional de Imunizações. Mas a doença ressurgiu em 2019, diante da queda da cobertura incentivada pelo movimento anti-vacinação. O sarampo matou 40 crianças entre 2018 e 22, em meio ao desmonte do Programa Nacional de Imunização, que ficou mais de 7 meses sem coordenação entre 21 e 22. Tá vendo como um discurso baseado no medo, raiva, superstição, paranoia, religião ou até mesmo baseado em nada consegue fazer? Olha o estrago que um discurso anti-vacina pode causar. E o sarampo é apenas um exemplo. O Brasil corre o risco de voltar a ter rubéola, difteria, pólio. Sabe por quê? Porque mesmo com o movimento anti-vacina não tendo tanta força hoje em dia, como na época do Bolsonaro, como na época da corrida eleitoral, os brasileiros estão cada vez mais não se vacinando. A adesão de vacinação está caindo no país. E isso é um tremendo problema para o futuro. A queda da vacinação é um sintoma atual do discurso anti-vacina lá no passado. Teorias da conspiração, paranoia, notícias falsas, essas ferramentas utilizadas pelos fascistas para descredibilizar um acontecimento, uma pessoa, ou até mesmo questionar a realidade, são eficazes em vários setores da nossa sociedade, principalmente na política. O gabinete do ódio no governo Bolsonaro é um ótimo exemplo disso. Outro exemplo seria a famosa narrativa da mamadeira de piroca e o kit gay. Um projeto do PT, feito pelo Haddad, para doutrinar as crianças nas escolas. Era verdade? Não era, era mentira. Mas resultou em muito ódio e revolta na população que se informava por meios de comunicação duvidosos. Então, naquela época, o Bolsonaro e a sua família ditavam o que era real e o que era falso. As teorias da conspiração não apenas têm o poder de influenciar as percepções da realidade, mas também podem moldar o curso de eventos reais. Um ponto importante sobre a irrealidade fascista é que os discursos conspiratórios sempre atacam a mídia. É sempre um discurso do tipo: ah, os jornais, as rádios, a televisão, é tudo comprado. Se a mídia não apoia a visão do nosso líder, então ela é liberal, é comunista, é comprada, é vendida, é não sei o quê. Vamos lembrar dos acampamentos bolsonaristas, das revoltas, das falas. Qual emissora era atacada? A Globo. A famosa frase Globo lixo, mídia comunista. E qual era a emissora que defendia os valores e dizia estar sempre com a verdade? A Jovem Pan. Eu não estou aqui para defender Globo, longe disso. A Globo é uma instituição nada santa, mas é evidente que no Brasil, Estados Unidos, Polônia, Hungria, seja o país que for, quando o governo de extrema-direita assume o controle e questiona a realidade, haverá perseguição nos jornais, estações de rádio, televisão, redes sociais. Mas bem, indo para o final do capítulo e continuando nesse tema das mídias, o autor fala como a irrealidade transforma os debates em espetáculos tipo pão e circo. Olha só, nessa situação, os cidadãos não têm outra escolha a não ser procurar referências para seguir, que não apenas a verdade ou a confiabilidade. O que acontece nesses casos, como vemos em todo o mundo, é que os cidadãos buscam políticas para identificações tribais, para lidar com queixas pessoais e para entretenimento. Quando as notícias se tornam esporte, o homem forte atinge certa medida de popularidade. A política fascista transforma as notícias de um canal de informação e debate racional num espetáculo com o homem forte
como a estrela. Pegando essa frase, você pode facilmente associar com a corrida eleitoral do Trump e também do Bolsonaro. Ao contrário dos debates tradicionais da televisão, que costumavam ser curtos e mediados, os mesacasts, podcasts, permitiram conversas que duram 1, 2 ou até mesmo 4 horas. Isso possibilitou que os convidados desenvolvessem argumentos com mais profundidade, contassem histórias pessoais e respondessem às críticas de maneira menos fragmentada. Esse formato favorece uma comunicação mais informal e espontânea, aproximando o político e comentarista do público, quebrando aquela barreira linguística onde todo mundo iria entender o que esse sujeito com poder está dizendo. Então, os mesacasts, podcasts, eles ampliaram o acesso à discussão política e diversificaram os participantes, mas também intensificaram desafios já presentes no ambiente digital, como a polarização, a desinformação e a influência dos algoritmos sobre a visibilidade das ideias. O impacto dessas entrevistas nesse novo formato é ambivalente. Eles enriquecem o debate democrático quando promovem pluralidade e argumentação qualificada, mas também podem empobrecê-lo quando priorizam o entretenimento, a confirmação de crenças ou a viralização em detrimento da qualidade da informação. É nesse ponto que o Jason fala ao desenvolver esse pensamento sobre a irrealidade fascista. A partir do momento em que a tecnologia muda para facilitar a comunicação, a extrema-direita usa essas novas ferramentas, esses novos caminhos para lacrar, fazer cortes, viralizar, mitar. A pessoa, em ano de eleição, participa de um debate ao vivo, não fala coisa com coisa, porque é mais importante viralizar no TikTok, no Insta, porque viralizar mexe com as emoções e não o racional. E baseado no que vimos até agora no livro, a extrema-direita, os fascistas, sabem muito bem como trabalhar com a fé, com as emoções, com o impulso da população, certo? Bem, então é isso. Obrigado se você ficou até aqui. Esses são os pontos principais desse capítulo. Se alguém ficou com alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários. E até a próxima.